Você a tem. Tome comigo a palavra. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Versículo de número 17. Quero com você fazer breve leitura nesse versículo da palavra de Deus. Tome comigo a palavra. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Versículo 17. Sobre uma temática: marche pela rota de Deus. Quero meditar com você na palavra de Deus. Diz a palavra: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e tornem ao Egito. Glória a Deus. Amados, queridos, essa manhã quero com você refletir acerca das verdades contidas na narrativa do Êxodo, quando o povo do Senhor, depois de cerca de 430 anos, em que este povo, a partir de um número não muito superior a 70 vidas, que haviam descido ao Egito com Jacó, ao encontro de seu filho José, ali foram estabelecidos na terra de Gósen, e ali prosperou o povo do Senhor. E ali Deus multiplicou o seu povo. E ali Deus abençoou o seu povo. Mas, quando José dorme no Senhor, e quando aquela geração havia passado, levanta-se um faraó que não conheceu José, um faraó que não conheceu Jacó, e um faraó que se tornou opressor do povo do Senhor, opressor dos descendentes de Jacó, do povo de Israel. E esse povo foi colocado debaixo de grande escravidão, debaixo do jugo pesado de Faraó e de seus exatores. Mas o Senhor, vendo o seu povo preso, o Senhor, vendo o seu povo escravizado, Ele contempla o clamor de Israel. O clamor do povo de Deus lhe chega ao ouvido. A palavra diz: clama a mim e eu te responderei. E Israel clamou, e os ouvidos do Senhor foram sensibilizados pelo clamor de Israel. De modo que na sarça, quando Deus chama Moisés para a missão de libertar o seu povo e o envia a Faraó e ao povo de Israel, o Senhor declara a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido, porque Deus tem um ouvido sensível e Ele ouve o clamor daquele que clama. O Senhor declara para Moisés: Moisés, eu tenho visto, porque os olhos do Senhor, Ele passeiam por sobre toda a terra e nada lhe escapa. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo, ao sofrimento debaixo da mão dura de Faraó, debaixo da mão dura dos seus exatores. E aí declara o Senhor a Moisés: e eu desci. Porque Ele é o Deus que se move. Ele não é um Deus que não pode caminhar. Ele não é um Deus que não possa agir. Mas nenhum só dos seus propósitos em verdade podem ser contidos. De modo que Ele diz: eu desci. Porque Ele é Deus de perto. Ele é socorro bem presente na angústia. E Ele diz: eu desci para estar perto do meu povo e para livrá-lo da mão de Faraó. E faz a Moisés uma promessa dizendo: Moisés, eu serei contigo. Porquanto Moisés, vendo o tamanho da missão e a sua pequenez, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo de Israel? Mas o Senhor declara para Moisés dizendo: eu serei contigo. Aleluia. De modo que Moisés vai a esta missão e através de Moisés, instrumento na mão de Deus e de Arão seu irmão, Deus vai operar milagres e maravilhas do Egito. Deus vai dobrar
a Faraó. Deus vai dobrar a nação egípcia. Deus vai dobrar aquela nação que era uma potência naquele período, uma potência econômica, uma potência militar. Mas o Senhor, Ele diz: minha é a glória, e a minha glória não darei a outrem. Nosso Deus é maior do que as pirâmides do Egito. Nosso Deus é maior do que as gigantes estátuas que ainda hoje estão esculpidas em pedra no território egípcio. O nosso Deus é maior do que o Nilo em toda a sua força, em todo o seu transbordamento e no correr das suas corredeiras. Ele é maior. Ele é aquele que se assenta e faz da terra estrado, tapete para apoiar os seus pés, visto que o nosso Deus é todo poderoso, de modo que o Senhor chega ao dia do Senhor retirar o seu povo. E quando o Senhor retira o seu povo, nos declara a palavra, esse texto do livro do Êxodo, que narra essa transição de Israel, saindo do Egito e caminhando em direção à promessa de Deus, caminhando em direção àquilo que Deus tinha prometido a Abraão, que o Senhor tinha renovado promessa a Isaque, que o Senhor tinha renovado promessa a Jacó, aos seus descendentes, que os levaria a viver na terra das peregrinações de Abraão, a saber, terra que mana leite e mel, aonde o cuidado do Senhor estaria sobre a terra e sobre a nação de Israel, desde o começo até o final do ano. E o Senhor havia prometido que naquela terra lhes mandaria a chuva temporã na época certa, para amolecer o solo e receber a semeadura, e enviaria a chuva serôdia, as últimas chuvas, fazendo prosperar a terra, fazendo com que a terra transbordasse em alimento, em bênção, em provisão e em cuidado na vida do seu povo. E o seu povo vai em busca dessa promessa, deixando a terra árida, a terra seca, a terra de sofrimento, que era a terra e o território do Egito, deixando o jugo de Faraó e partindo para viver em liberdade, deixando a escravidão para viver os sonhos de Deus nas suas vidas. Mas diz a palavra que quando esse povo sai do território do Egito, o Senhor, Ele que liberta o povo através de Moisés, Ele caminha com este povo. Deus, Ele não manda Moisés ir com o povo, não. Ele mesmo vai conduzindo, Ele mesmo vai guiando, Ele mesmo vai dirigindo o seu povo. De modo que diz a palavra que quando o Faraó deixou o povo partir, diz a palavra Deus, e aqui o Senhor é o protagonista. Aqui o Senhor, Ele é o sujeito da história. Aqui o Senhor é o sujeito que age em favor do seu povo. Deus, não é Moisés. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Ora, se fosse pelo território dos filisteus, se ia pela área litorânea, se ia pela costa litorânea, e em pouco mais de 3, 4 dias, o povo estaria no território das peregrinações de Abraão. Mas a palavra diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, que a visão de Deus não é como a nossa visão. Deus, Ele vê do seu alto e sublime trono. Ele não tem uma visão que vai até o horizonte. Ele não tem uma visão que vai até o dia de hoje, não. Quando Deus olha, Ele vê além do horizonte, Ele vê toda a curvatura da terra, Ele abarca todo o universo em toda a sua dimensão. Quando Deus olha, Ele não vê apenas o dia de hoje, mas Deus, Ele já contempla o dia de amanhã, Ele já contempla os dias futuros. A visão de Deus abarca passado, presente e futuro simultaneamente, de modo que a sua visão, ela é plena, de modo que a sua visão é perfeita. Não, Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê, não, e nada escapa
escapa ao controle e à visão de Deus para o seu povo. E diz a palavra que Deus não os guia, que Deus não os dirige, quem dá a direção é Deus, quem vai na frente é Deus, quem guia é Deus, e Ele sabe o caminho. Ele disse: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, são pensamentos de bem e não de mal. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. De modo que Deus usa uma outra rota. Ele não vai pelo caminho mais curto, Ele não vai pelo caminho que aparentemente era o caminho mais fácil. E a palavra de Deus revela em Provérbios que verdadeiramente há caminhos que ao homem parecem, mas só parecem, as melhores coisas da vida. É o caminho fácil, é o caminho curto, é o caminho da facilidade. Mas diz a palavra, mas no final do caminho espera a morte, lá no final do caminho espera o abismo, lá no final do caminho espera a espada, espera a lança, espera a guerra, espera o aperto, espera o desfalecimento. E Deus, Ele não vai guiando o seu povo por esse caminho, não. Ele não leva o povo pelo caminho da morte, Ele é o Deus que leva o seu povo pelo caminho da vida. De modo que o Senhor, a despeito do que alguém podia pensar, Ele conduz o seu povo por um outro caminho. Ele leva o seu povo pelo caminho do deserto, Ele leva o seu povo pelo caminho da aridez. Ele vai conduzindo o seu povo por um caminho que de um lado, à frente, havia o mar, mais ao sul havia a montanha. Sabe, montanhas impediriam a passagem do povo. Sabe, adiante impediria o mar. E a retaguarda era tornar para o Egito. A retaguarda estava o deserto. A retaguarda estava a escravidão. A retaguarda estava a vida antiga. Mas aquele caminho era um caminho que não tinha saída. Esse caminho para onde Deus está guiando o seu povo, que o tira da direção mais curta, da direção mais fácil, está levando o seu povo para um caminho que alguém olhando diz: aqui não tem passagem, mas aqui não tem saída. Por aqui não tem como chegar. Por aqui, essa rota, ela não vai levar a gente à terra que manda leite e mel. Não, está levando a gente por um outro caminho. Está nos distanciando, na verdade, da bênção. Mas diz a palavra de Deus que Deus conhecia aquele povo. Aquele povo que sai do Egito era um povo escravo. Aquele povo que sai do Egito era um povo que não sabia guerrear. A palavra diz que esse povo que sai do Egito, no versículo 18, é dito que eles saíram armados da terra do Egito. Eles saíram com arco, eles saíram com lança, eles saíram com espada, eles saíram, sabe, preparados para a guerra, mas eles não eram soldados. Eles saíram preparados com a espada, mas eles não eram soldados que empunhassem a espada. A palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós não confiamos em espada, nós não confiamos em armadura, nós não confiamos em lança, nós não confiamos em espada. Não, a nossa confiança está no Senhor. Ele é Yahvé Savaot, Ele é o Deus dos exércitos, é aquele que batalha as nossas guerras. De modo que aquele povo, ainda que estivesse armado, não era capaz realmente de enfrentar a batalha, não era treinado para a guerra. Eles tinham uma mentalidade escrava, eles tinham a mentalidade de um povo que foi subjugado, um povo cuja estima estava lá embaixo. E Deus sabia quem era aquele povo, Deus conhecia a estrutura daquelas pessoas, de modo que Ele não leva eles pelo caminho fácil, pelo caminho rápido, porque eles não prevaleceriam naquele caminho. Lá na frente esperava a guerra, e quando aquele povo visse a guerra, ia desfalecer. Quando aquele povo visse a guerra, ia olhar para trás. Quando aquele povo visse a guerra, eles iam recuar. E Deus não chamou aquele povo para recuar, Deus não chamou aquele povo para retroceder, Deus não os tirou do Egito para que eles voltassem para o Egito, não. O projeto de Deus era Egito nunca mais. O projeto de Deus era escravidão nunca mais. O projeto de Deus era opressão nunca mais. Porque se o Filho vos libertar, a palavra diz: verdadeiramente sereis livres. Quando Deus liberta, fica liberto. Quando Ele rompe o grilhão não volta mais. Quando Ele abre a prisão não volta mais. Não, a promessa e o projeto de Deus é uma vida livre na sua presença. É a liberdade de viver os sonhos. É a liberdade de viver aquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. De modo que Deus não os leva pelo caminho fácil, mas Deus os conduz pelo caminho da sua direção. E enquanto aquele povo peregrina, com aquela mentalidade ainda de escravo, sabe, Deus, Ele não esquece.
Eu vou dizer de novo que é para você saber. Deus não esquece. A justiça de Deus, ela também não tarda. Deus não tinha esquecido o que o seu povo passou debaixo de Faraó. Deus não tinha esquecido os crimes que Faraó cometeu contra o seu povo. Não, Deus não esqueceu as crianças que foram afogadas no rio Nilo, as crianças que foram entregues para serem devoradas pelos jacarés no rio Nilo. Deus não havia esquecido. A justiça de Deus não pode esquecer. Enquanto que aquele povo agora está sendo conduzido, sabe, em uma direção que parecia um caminho sem saída. A Bíblia diz que, a Bíblia não diz, mas alguém já declarou isso na história, que o homem planeja, mas é Deus quem maneja. Aleluia. O homem faz planos, mas o manejo é de Deus. De modo que Faraó está observando o que acontece com o povo de Deus. Porque Faraó, ele não desistiu do povo de Deus. Ah, não. Sabe, Faraó é símbolo de Satanás. E Satanás, ele não esquece aquele que ele já escravizou. Satanás não esquece aquele que já foi montaria para ele montar em cima. Não. Alguém pode ter sido liberto, mas Satanás não esquece. Ele quer de volta. Ele quer voltar a escravizar. A missão dele, a visão dele, o propósito do inimigo é matar, é roubar e é destruir. Ele não quer ver alguém livre. Ele não quer ver alguém liberto. Não, ele quer ver debaixo de opressão. De modo que quando Deus tira da opressão, Satanás, ele não perde, ele não fica, sabe, simplesmente conformado, mas ele continua vigiando. A Bíblia diz que ele anda em derredor, como um leão, procurando uma brecha, procurando a quem possa tragar. E por isso a palavra diz: não dê lugar ao diabo. Sabe, querido, sabe, amados, Faraó estava com seus espias, observando o povo de Deus peregrinar. E a notícia dos espias, os espias de Faraó vão dizendo para ele: Faraó, o povo não foi pelo caminho fácil, o povo não foi pelo caminho litorâneo, o povo não foi pelo caminho que rapidamente eles chegariam lá na terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Não, o povo está indo por outro caminho. Eles estão perdidos, eles estão, sabe, o sol do deserto queimou a cabeça de Moisés. Moisés ficou tonto, Moisés está perdido, sabe, o povo está perdido, eles estão vagando pelo deserto, eles não têm um caminho correto, eles não têm um caminho certo, se meteram em uma armadilha, Faraó. E Faraó conhecia o território do Egito. O Faraó sabia que naquele lugar em que o povo de Deus tinha acampado, eles tinham diante de si o mar, não tinha como passar. Eles tinham mais a sua montanha, não tinha como eles ultrapassarem a região montanhosa. Eles pereceriam se tentassem. E o que eles tinham era o recuo para o Egito. Aí Faraó diz: eu vou tomar esse povo de volta. Que loucura que eu fiz liberar esse povo. Vamos retomar este povo para nós. E Faraó vê aí a oportunidade. Faraó entende que ali está a sua oportunidade para castigar aquele povo e para aguilhoá-lo e trazê-lo de volta para a escravidão. E Faraó prepara os seus melhores carros de guerra, sabe, carros escolhidos. Sabe, Faraó entendia de carro de guerra. O que Faraó desconhecia é que enquanto ele entende de carro de guerra, só o Todo-Poderoso entende da guerra. Verdadeiramente é o Senhor da guerra. Enquanto Faraó entendia de estratégia militar, enquanto que Faraó entendia e conhecia a montanha, ele desconhecia que o Todo-Poderoso é o Deus que colocou a montanha e é maior que a montanha. Enquanto que Faraó sabia que havia uma barreira marítima diante do povo de Deus, ele desconhecia que quem colocou o mar ali foi Deus. Quem domina o mar é Deus. É Ele quem faz da água tapete para os seus pés. Ele fala e o mar e o vento lhe obedecem. Faraó desconhecia essas coisas. Ele equipa os seus carros, chama os seus oficiais e ele vai à batalha. E quando Israel está caminhando no deserto, está acampado no deserto e olha para trás, porque sempre tem alguém que quando sai do Egito, quando toma o caminho da liberdade, sabe, aqui e ali, dá uma olhadinha para trás, aqui e ali, sabe, dá uma fiscalizadinha lá atrás, procura saber o que é que está se passando no Egito. Deus não tira alguém do Egito para ficar preocupado com o que está acontecendo no Egito. Deus não nos tira da escravidão para que alguém fique preocupado como é a escravidão. A mulher de Ló, ela é tirada lá de Sodoma, lá de Gomorra, mas na sua saída, sabe, ela quer dar uma olhadinha, o que é que está acontecendo lá atrás.
trás. Ela quer dar uma olhadinha como é que era a vida antiga. E é por isso que ela fica no meio do caminho. Sabe, a palavra diz que Ele nos tirou. E se olharmos para trás e se recuarmos, a palavra diz, Ele não terá em nós prazer. De modo que quem olha para trás vê a visão da derrota. Quem olha para trás vê a visão do fracasso. Quem olha para trás vê a visão antiga, vê a visão da escravidão. E esse povo estava olhando para trás. Alguém está olhando para trás. Quem olha para trás tem a visão da derrota. E alguém olha e diz, tem poeira. Alguém olha e diz, olha, um grande exército está vindo contra nós. E alguém já tinha a visão nítida e clara. Apesar da distância do deserto, o deserto permite que alguém veja muito longe. E olha e diz, é Faraó. E olha e diz, é o exército de Faraó. E diz, são os carros escolhidos de Faraó. Outra vez vamos perecer. E começam a reclamar. E chegam para Moisés. Porque não entendem a visão de Deus. Não entendem os pensamentos de Deus. Não entendem os propósitos de Deus. Estão andando com Deus, mas ainda não conhecem a Deus profundamente. É como Jó, que vai dizer, eu te conhecia, mas eu conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia, mas eu conhecia a distância. Eles ainda não têm conhecimento verdadeiro de Deus. Por isso, não entendendo a visão, eles vão reclamar com Moisés, dizendo, Moisés, olha, lá no Egito é cheio de sepultura. Moisés, a gente não te disse que deixasse a gente lá no Egito, que deixasse a gente debaixo da escravidão de Faraó, que lá era melhor do que a gente morrer aqui nesse deserto, do que a gente ser sepultado aqui nesse deserto, do que a nossa sepultura ser aqui no deserto, do que termos os nossos corpos devorados pelas aves de rapina, sabe, por aqueles que comem carniça. O nosso corpo vai ficar aqui ao relento, as nossas famílias, os nossos filhos vão ser trucidados aqui nesse lugar. Israel não sabia uma coisa, que Deus não nos coloca no caminho sem se responsabilizar pela viagem. Quando Deus te chama para andar com Ele, Ele diz, eu estarei contigo todos os dias. Ele está dizendo assim, eu te chamei para andar comigo e eu me responsabilizo pelo que acontecer na viagem. Israel não sabia que há um Deus que guia, há um Deus que cuida, há um Deus que se responsabiliza pela viagem. Deus se responsabiliza pela viagem. E Moisés, vendo a situação daquele povo, a insegurança daquele povo, ele vai declarar para eles, ele vai afirmar para aquele povo que está desesperado, porque o Senhor, durante o dia, estava sobre aquele povo na nuvem. O Senhor, à noite, ardia em uma coluna de fogo que iluminava, que aquecia. E diz a palavra que assim Deus procedia para que aquele povo pudesse andar de dia e de noite. Ou seja, em todo o tempo eles poderiam avançar. A escuridão não impediria o seu avanço. As trevas reunidas, as potestades, os principados reunidos na maior escuridão não poderia impedir o avanço daquele povo. Por quê? Porque havia uma coluna de fogo que dissipava as trevas, que dissipava as forças das trevas. E durante o dia, o sol quente, durante o dia, o basilisco, o escorpião, aquilo que ameaçava em redor, não podia se aproximar, porque estava ali o cuidado de Deus. De dia e de noite o cuidado do Senhor, a proteção de Deus. Sabe, de noite a sua proteção, de dia o seu cuidado. E o Senhor estava com aquele povo em todo o tempo. E diz a palavra no versículo 22 de Êxodo, no capítulo 13, a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. A presença do Senhor. Porque o problema não é o deserto. Escuta uma coisa, o problema não é o deserto. Escuta, o problema não é Faraó avançando, o problema não é a montanha querendo barrar o caminho. O problema não é o mar impedindo a travessia, porque não tinha barco, não tinha navio, não tinha nada para aquele povo atravessar. Não, isso não é o problema. O problema é se não tiver a presença de Deus. A questão é que ali estava a presença de Deus, e a presença do Senhor muda as circunstâncias. A presença do Senhor é o fator
fator que, independente de circunstância, garante a vitória. Aquele povo também não sabia essa verdade, de modo que, quando aquele povo se vê diante do aperto de Faraó que perseguia, diante de Faraó que se aproximava deles, eles estão desesperados e vão a Moisés e eles reclamam. Mas Moisés diz no livro do Êxodo, capítulo 14, que é o capítulo seguinte, aqui no versículo 13 diz a palavra: então Moisés, aleluia, servo do Senhor, então Moisés, que falava com Deus face a face, então Moisés, que tinha intimidade com Deus, então Moisés, que andava na presença do Senhor, então Moisés, que conhecia o Todo-Poderoso, então Moisés, que não se abalava, mas na hora do aperto, ele se voltava para o Senhor. Ele tem uma resposta para aquele povo, e diz a palavra: então Moisés, aquele que o Nilo não conseguiu tirar a vida, não conseguiu afogar, então Moisés, aquele que os jacarés do Nilo não conseguiram devorar, então Moisés, aquele que os soldados de Faraó procuraram, mas não conseguiram encontrar, então Moisés, aquele que Faraó colocou decreto contra a sua vida, para que ele não vivesse, para que ele não sobrevivesse, mas ainda bebê, ele fosse tomado da vida, mas Deus havia guardado. Então Moisés, aquele que peregrinou no deserto, mas ouviu o chamado e a voz de Deus, então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, essa é a minha palavra, não temais. Para cada dia do ano, a Bíblia registra um não temais para você. Aleluia. Que dia é hoje? Não temas. Que dia foi ontem? Não temas. E amanhã? Não temas. E depois de amanhã, a palavra continua dizendo: não temas, não temas, não temas. A presença de Deus é contigo. Não temas, permanecei firmes, aleluia. Permaneça de pé, permaneça crendo, permaneça confiando. Mas Faraó está vindo, tem a montanha, tem o mar. Permaneça na fé, permaneça na presença, permaneça na visão, permaneça na promessa. Permanecei firmes, e diz a palavra: e vereis, porque só vê quem crê. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que o olho não vê. A fé, ela tem a certeza, a fé permanece inabalável, e ela vê aquilo que crê, ela contempla aquilo que crê. Para ver é preciso permanecer crendo. E vereis que o Senhor, que o Eterno fará hoje mesmo, porque Ele é o Deus que faz. Ele não manda ninguém fazer por Ele, Ele mesmo é quem faz. Vereis Deus fazer, quando? Hoje, para vos salvar a todos. E aí Moisés diz: porque os egípcios? Isso aqui é uma palavra que vem de Deus para aquele povo, é uma promessa de Deus para aquele povo. Porque os egípcios que vedes, que os olhos carnais mostram, que você está olhando para trás e está vendo a visão da derrota, a visão da escravidão, a minha vida antiga, o vício vai me tomar de novo, a prostituição vai me dominar de novo, a derrota vai chegar de novo. Essa visão do Egito, essa visão do passado, diz a palavra: os egípcios que vedes neste momento, nunca mais, recebe a palavra, nunca mais os tornarei a ver. Deus tirou e fica tirado, Deus libertou e liberto está. Nunca mais, Deus não vai permitir. O Senhor, 14. Quem? O Todo-Poderoso. Quem? O Altíssimo. Quem? Aquele que faz a terra girar, aquele que manda o sol caminhar no espaço sideral, aquele que tem o controle de tudo. O Senhor, o que fez a montanha, o Senhor, o que fez o deserto, o Senhor, o que fez o mar. O Senhor combaterá por vós. Ele mesmo, Ele mesmo é quem vai combater. Minha é a guerra, diz o Senhor. Quanto a vós, ei, acalmai-vos. Eu vou dizer de novo. Quanto a vós
te aquieta, descansa, entrega o caminho a Ele, a guerra a Ele, a batalha a Ele, descansa, oh glória. Faz como Simão Pedro, preso, faz como Simão Pedro, 16 soldados treinados, capazes, guardando Simão Pedro agrilhoado, a cela fechada, trancafiada, e Simão Pedro dormindo, calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Isto teve um amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Simão Pedro, tranquilo, como diz o pastor Arnóbio. Aleluia, 12:8. Oh glória, mas vai ser morto no dia seguinte. Tranquilo, acalmai-vos. Eu sei em quem tenho crido. É a resposta de Jó para sua mulher quando diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não, como loucas falas tu. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei, o meu Redentor vive. Você sabe que é o teu Redentor? Ele vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. A guerra pertence a Ele. Aí Moisés diz: acalmai-vos e ficai calados. Para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para trás e ter a visão da derrota, para de olhar para trás e ter a visão do fracasso, a visão da escravidão, a visão do Egito. Olha para frente, aleluia, olha para frente, ficai calado. Se você abrir a boca, abre para adorar. Faz como Abraão. Abraão prevaleceu, não foi reclamando, não foi murmurando, foi dando glória. Vai misturando glória com aleluia. Vai enaltecendo, vai glorificando. Eu vou deixar você adorar. Adora aí. Dá um glória, mistura com aleluia. Exalta, enaltece ao Todo-Poderoso dessa manhã. Adora, Brasil. Calai-vos, para de murmurar, para de duvidar. Não abre a boca para profetizar a tua derrota, mas abre a boca para adorar ao Todo-Poderoso. E o povo, quando escuta Moisés declara isso, Deus então diz para Moisés: Moisés, pode parar de orar, porque é minha essa guerra. Pode parar de orar, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia, o caminho é meu. Quem guia sou eu. Quem protege sou eu. Quem guarda sou eu. Quem aquece no frio sou eu. Quem dá refrigério de dia sou eu. Quem provê sou eu. Olá, cama e decandei. E tu, Moisés, que estás na minha presença, levanta o teu cajado. Oh glória! Cajado é símbolo de autoridade de Deus. Ergue o cajado, não te preocupas. Mas a guerra está aí, levanta o cajado. Mas o inimigo está avançando, levanta o cajado. Mas tem uma montanha na frente, levanta o cajado. Mas tem um mar, levanta o cajado, Moisés. Oh glória! O que você tem que fazer é crer. O que você tem... Irmãos, quando alguém levanta os braços assim, dizem os entendidos que quando faz isso, aleluia, é sinal de vitória. Levanta os braços aí. Eu estou no meio da guerra, levanta esses braços. Mas a guerra está vindo aí. Levanta os braços. A fé, ela vive a vitória. Antes que a vitória aconteça, levanta o cajado, estende a mão, meu Deus, sobre esse mar. Aleluia, é o mar que impede. Levanta a mão sobre o mar. Aleluia, levanta a mão sobre o mar. Oh glória, levanta a mão sobre o mar. É um centro de magia negra, vai fechar. Aleluia. É um lugar de perturbação na terra. Levanta a mão. É um exército que está vindo contra mim. Pode vir por um caminho, mas por 7 vai ser desbaratado. Levanta a mão. Aleluia. Levanta a mão, Moisés, sobre o mar e divide-o. Oh glória. Divide-o na sua força, ele vai ser dividido, porque maior que o mar é o Todo-Poderoso que colocou o mar lá. Divide esse mar para que os filhos de Israel atravessem o mar
caminhando. Aleluia. Não é correndo com medo do inimigo. Corre que Faraó tá. Não é assim não, irmão. Ô glória, com Jesus é diferente. Ô glória, é assim, olha. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Vai caminhando, ô glória. Vai caminhando, ele vai contigo, ô glória. Eu não consigo correr, não tem problema. Ele vai com você no passo do gado. O boi não consegue correr, aleluia. E a criança também não consegue correr. Vai tranquilo, calmo, sereno. E o idoso, calmo, sereno e tranquilo, radacha. Mas Faraó vem atrás. Você tem que saber que ele está na tua retaguarda. Mas o mar na frente pode fechar. Você tem que saber, ele está na tua dianteira. Mas tem a muralha de água desse lado, à esquerda, à direita. Você tem que saber, ele está à esquerda, ele está à direita, ele está atrás, ele vai na frente, em cima e embaixo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Vai caminhando, vai em direção à promessa, vai em direção à terra que manda leite e mel. Os meus caminhos não são os teus caminhos, diz o Senhor. Vai pelo caminho da fé, vai pelo caminho da confiança, vai pela palavra, vai pelo caminho, vai na autoridade de Deus. Aleluia. E quando o Faraó vê aquilo, meu irmão, quando o mar abre e Faraó percebe que o povo está se movendo, o acampamento, a nuvem está se movendo, o acampamento está se movendo. Ô querido, e alguém diz, mas o mar pode fechar. Porque, irmãos, às vezes o caminho que Deus abre a gente não entende. Às vezes o caminho que a gente abre, que Deus abre, é tão extraordinário que alguém diz, eu estou com medo do que eu estou vivendo. Eu estou até, me belisca, papai. Isso não é para mim, aleluia. Meus pensamentos são maiores. Talvez alguém dissesse, se eu entrar aí eu vou me afogar. Talvez ao vendo aquelas muralhas de água levantadas, isso nunca tinha acontecido na terra, na história da terra, do planeta Terra. O vento soprava da direção do Oriente para o Ocidente, ou seja, vinha do território da promessa, vinha do território da vontade de Deus, daquele que traçou o caminho, daquele que traçou a rota, daquele que vai na frente. O vento ia soprando de lá para cá, trazendo refrigério. As águas abriram e alguém olhava e tinha a visão lá do outro lado, mas dizia, quem sabe se eu passar as águas vão me afogar. Aí Deus é tão Deus, irmãos, que sabia que aquele povo tinha uma mentalidade tão limitada, tinha uma estima tão baixa, aleluia, não sabia mesmo o que era viver em liberdade. Sabe que Deus colocou o exército de Faraó atrás. Deus é estratégico, Deus usa a estratégia. A Bíblia diz, a palavra de Deus é a verdade que se cumpre, e eu creio em tudo que a Bíblia diz, todas as coisas. E Faraó também, e os carros de Faraó também, e o exército de Faraó também, e a perseguição também. Todas as coisas, que queiram, que não queiram, vão servir ao propósito de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar o teu lar. Se alguém não visse Faraó, não entrava no caminho que Deus tinha aberto, ia ficar com medo. Mas quando viu o Faraó chegando, quando viu o Faraó com a espada desembanhada, quando viu o inimigo se aproximando, vai, empurra, vai, caminha, vai, entra na água. Sabe, se Deus tivesse aberto aquele caminho para eles passarem e não tivesse perseguição, eu faço a conjectura, Kennedy, que ninguém entrava, que iam ficar, só Moisés ia entrar e o povo ia ficar cocheando entre dois pensamentos, dizendo, não tem um caminho melhor não, olha, não tem uma passagem melhor não dá para Deus mandar um barco. Não, meu irmão, o caminho é Ele quem traça, o caminho é Ele quem estabelece. Não cabe a mim nem a você questionar o caminho, cabe a mim e a você crer e andar no caminho. Entra no caminho, Israel. E quando Israel entra no caminho, Faraó olha, vê a passagem. Aleluia. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende uma coisa. Quem entra no caminho tem que estar em comunhão com o dono do caminho. Quem entra no caminho tem que estar em aliança com quem estabelece o caminho. O caminho de Deus é para a liberdade. O caminho de Deus é para a bênção. O caminho de Deus é para a salvação. Mas o caminho de Faraó,
O propósito de Faraó era para matar, era para roubar a liberdade, era para destruir Israel. Sabe, Faraó resolve entrar no caminho, mas dissociado do dono do caminho. Faraó e seus exércitos e seus soldados resolvem adentrar o caminho, mas ele está em oposição a quem estabeleceu o caminho. Enquanto que Israel vai vivendo a promessa, enquanto que Israel entra no caminho por causa da liberdade de Deus, porque aprendeu a confiar em Deus. Alguém até empurrado pelas circunstâncias, mas entende, o caminho de Deus é maior, o caminho de Deus é melhor, o caminho de Deus é extraordinário para a minha vida. Faraó adentra o caminho sem temor de Deus. Faraó adentra o caminho com espada desembainhada, querendo derramar sangue. O que ele não sabe é que o caminho que Deus estabelece é estabelecido por ele, é controlado por ele, é cuidado por ele. Ele vigia o caminho que ele estabelece para alguém passar. Tem gente que não entende. O caminho não é meu, o caminho é de alguém. E alguém quer entrar pelo caminho que não é seu. Ei, não prospera. Tem que entrar no caminho, mas não é no caminho que Deus abriu para você. Tem que passar pela porta, mas é a porta que Deus abriu para você. Oh, glória! Israel vai, Israel avança, Israel começa a marchar pela rota de Deus. Israel começa a seguir pela rota do Todo-Poderoso. E Faraó vem atrás. Faraó persegue com seus carros, com seus cavalos escolhidos e rápidos. Mas ele esqueceu uma coisa: esse caminho tem dono. Ele esqueceu uma coisa: nesse caminho está a presença do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso que ia à frente, ele pega a nuvem e coloca atrás. Porque Deus é Deus de proteção, porque Deus é Deus de cuidado. Se a guerra estourar atrás, eu não preciso olhar para trás. Há um Deus que batalha na retaguarda, há um Deus que batalha à dianteira, à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Ele tem o controle de tudo. Faraó vem atrás, o Senhor move a nuvem para trás. E diz a palavra: e aquela nuvem iluminava o caminho para Israel, e aquela nuvem dava segurança e refrigério, e apontava a direção para Israel passar. E para Faraó ela era tenebrosa, e para Faraó ela era impedimento, ela impediu o avanço dos carros. Deus começa a quebrar os carros de Faraó, Deus começa a embaraçar as rodas dos carros de Faraó. E ainda que o carro fosse novo, e ainda que o carro fosse preparado, tivesse a melhor tecnologia, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que os recursos da terra, que os exércitos da terra, que os tanques de guerra da terra, que os exércitos que se reúnem na terra. Os carros de Faraó estão enguiçados, estão atolando, e o povo de Deus está passando, o povo de Deus está avançando para chegar do outro lado. O vento sopra e o povo de Deus avança. Sopra vento do Espírito dessa manhã, oh glória, para dar vida. Sopra para dar força, sopra para dar renovo, sopra dando esperança. E o adversário, o mesmo vento que é bênção para você, é derrota para o adversário, é impedimento para o inimigo avançar. E Faraó fica embaraçado. Ele dizia: Israel está embaraçado, mas quem está embaraçado é Faraó. Deus não esquece, a justiça de Deus não esquece. E enquanto Israel não atravessava, Faraó ficava preso sem poder avançar. E Israel, até que o último idoso, até que a última criança, porque disse Moisés: nenhuma unha fica no Egito, nenhuma unha fica na escravidão, não, nem um fio de cabelo fica para trás. Mas vamos nós, vamos os nossos meninos, e as nossas crianças, e o nosso gado, e as nossas ovelhas, e as nossas mulheres, e os nossos pais, e os nossos avós, e os nossos irmãos, e os nossos netos. Não fica ninguém para trás. Eu e a minha família, eu e a minha casa, na presença do Senhor, no caminho que leva para a salvação de Deus. Quando o último passa, o Senhor diz para Moisés: estende a mão agora, Moisés, aleluia. Ele abre
e ninguém pode fechar o que ele abre. Mas quando ele fecha, ninguém pode fechar o que ele abrir o que ele fechou. As águas do mar se fecham, as muralhas se desfazem, e o afogador de meninos e o afogador de crianças vai ser afogado. Ele e aqueles que obedeciam às suas ordens, os braços que jogavam crianças vivas para o jacaré comer no Nilo, os braços e as mãos que jogavam crianças para serem afogadas covardemente nas águas, agora estão sendo sublevados, agora estão sendo afogados, porque a justiça de Deus tarda, como alguém diz, mas não falha. Chega o tempo, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Deus naquele dia, ele cuidou do seu povo de maneira tremenda. Ele preservou o seu povo da guerra na Filistia, porque Israel não estava preparado para a guerra. Os filisteus vão ficar guardados para o futuro. Essa batalha vai chegar o dia dela, mas por enquanto Deus vai trabalhar o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Ainda que esse povo tenha armas, eles precisam conhecer a verdadeira arma de guerra. E a verdadeira arma de guerra é aquela que Moisés usava: a presença de Deus, o envolvimento com a presença de Deus, a confiança no Todo-Poderoso, a comunhão com o Todo-Poderoso, a vida de santificação e fé na presença do Todo-Poderoso, porque diz a palavra: as nossas armas não são carnais, não, elas são poderosas em Deus para vencer o inimigo, para vencer o adversário. A nossa arma se chama jejum, a nossa arma se chama oração, a nossa arma se chama palavra de Deus, vida de santificação. A nossa arma é a fé, a nossa arma é envolvimento com a presença do Todo-Poderoso. Marcha. Para viver a promessa é preciso marchar. Israel só entrou no mar porque marchou. O mar não se abriu enquanto Israel não marchou. Para o mar se abrir é preciso tomar a decisão de marchar. Para o mar se abrir é preciso tomar a decisão de colocar o pé nas suas águas. É preciso tomar a decisão de colocar o pé no caminho que Deus tem estabelecido. Meu querido, minha querida, grande foi a vitória do povo de Deus naquele dia. Grande foi o livramento de Deus na vida do seu povo. Ele os livrou dos filisteus. Ele os livrou da escravidão. Ele os livrou de Faraó. Ele fez justiça naquele dia a Israel, de tal maneira que o Egito que aquele povo viu, nunca mais. A escravidão, nunca mais. E a opressão, nunca mais. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero te convidar nessa manhã a entrar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem à salvação, ninguém vai viver a promessa se não for por mim. Não existe atalho, não existe caminho fácil. A Bíblia diz, a palavra declara: o caminho é estreito, aleluia, é a esquerda e a direita. O caminho é diferente, não é como o caminho que o homem pensa: vamos pela rota dos filisteus. Não, ali é a rota da morte, ali é a rota da idolatria, ali é a rota do pecado, ali é a rota daqueles que não obedecem a Deus, ali é a rota de Faraó. Não, a nossa rota não é essa. O nosso caminho não pode ser esse caminho. O nosso caminho é Jesus. A nossa rota é Jesus. É por aí que eu te convido a marchar. Se levante nessa manhã, receba a palavra, creia na palavra. Ele tem posto uma porta aberta para você passar. Entre pela porta. Jesus declara: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e será salvo. Entrará e vai encontrar vida. Entrará e vai encontrar liberdade. Entrará, vai se encontrar com a minha salvação. Vai viver a promessa. Saia do deserto, saia desse caminho, entra pelo caminho que é Jesus, mas é um caminho no meio do mar. Se é Jesus que abriu, pode entrar. É Jesus que abriu o caminho no meio das águas, fala de salvação. Ele é aquele que descedenta a sede da alma. Oh glória, quem tem sede, ele declara: venha a mim, beba. Aquele que beber da água que eu lhe der,
nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Sim, aquilo que Deus dá, Ele dá em abundância. Há um caminho que Ele estabeleceu para você passar. Não é o desejo, nem o projeto de Deus que você viva debaixo de escravidão, que Faraó humilhe, domine a sua vida, domine a sua alma, escravize o seu coração, aguilhoe o seu viver. Não, o projeto de Deus é te dar liberdade, o projeto de Deus é te dar salvação. É por isso que Ele estabeleceu um caminho novo, um caminho vivo, como diz Hebreus, que rompe a barreira do véu para te levar até a presença do Senhor. Para ir à presença é preciso romper o mar. Para ir à presença é preciso andar no caminho. Sim, esse mundo é como um mar tempestuoso. Esse mundo é como um mar que naufraga as melhores embarcações. O Titanic, o grande navio, foi naufragado nas águas do mar da vida. Alguém dizia: com a nossa força, com a nossa inteligência, vamos navegar. E nem Deus afunda esse navio. Olha, mas o mar da vida é perigoso. O mar da vida surpreende. O querer humano, a força humana, o esforço humano não é suficiente para fazer a travessia. É por isso que Ele enviou Jesus. É aquele que estabelece o caminho no meio do mar da vida, para você passar a pé seco, para você passar calmo, sereno, tranquilo, confiando não em carro, não em cavaleiro, mas com a tua confiança no Senhor nessa manhã. Confia, entrega, diz a palavra, o teu caminho ao Senhor, entrega o teu propósito à tua família, entrega o problema, a causa na mão do Senhor. Vem para a presença, escapa para a presença do Senhor. Ele tem posto uma porta aberta de escape para a tua alma, para a tua vida nessa manhã. Vem para Jesus. Eu te convido, meu querido, eu te convido, minha querida, a entrar no caminho. Como é que eu faço nessa manhã para entrar no caminho, pregador? Aleluia. É simples, é só você dizer: eu quero. Lá na cruz, ao lado de Jesus, haviam dois homens, duas biografias, duas histórias até parecidas, até assemelhadas. Ambos tomaram o caminho largo, ambos tomaram o caminho que leva para a perdição, tomaram o caminho do crime, do latrocínio, tomaram o caminho que os levou a serem aguilhoados, muito antes que aqueles homens fossem presos pelas autoridades, fossem encarcerados pelas autoridades, fossem inclusive fixados e presos à cruz. Eles já estavam presos na rota que o deserto lhes apresentou, o deserto da vida lhes tragou. Eles tomaram um caminho que lhes tirou a paz, eles tomaram um caminho que lhes tirou a liberdade, eles tomaram um caminho de dores, eles tomaram um caminho de escravidão, eles tomaram o caminho do vício, eles tomaram o caminho da droga, eles tomaram o caminho que os afastava da presença de Deus. Eles eram escravos de Faraó. Aleluia. Mas naquele dia, ali, em meio ao deserto e ao mar da vida, estava a porta aberta. A porta é Jesus. Bem no meio, havia um que dividia aquelas duas vidas. Jesus estava no meio. Um deles, e ao homem é dado o direito e o arbítrio de entrar ou não no caminho. Mas sabe, Faraó até entrou no caminho, mas o seu propósito não eram os propósitos de Deus. E quem entra no caminho fora, dissociado dos propósitos de Deus, dissociado da palavra de Deus, fica pelo meio do caminho, se afoga no mar da vida. E um daqueles homens olhar para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Aquele homem esqueceu que Jesus não veio para salvar a si mesmo. Jesus não veio apenas para salvar aqueles dois, mas Jesus veio para salvar todo aquele que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, a glória, todo aquele, aleluia, Deus já olhava para você, Deus já via você, todo aquele que nele crê não pereça, não seja afogado no mar da vida, não seja devorado no deserto, não pereça na escravidão de Faraó, mas tenha a vida eterna.
eterna. Querido, amado, Jesus não vai descer da cruz, porque Jesus não veio para salvar-se, ele veio para salvar. Jesus não veio para salvar apenas dois, ele veio salvar todo aquele que crer. O outro, então, toma a sua decisão também, mas a decisão daquele outro é diferente. É uma decisão pela fé, é uma decisão que crê. Aquele homem já adora Jesus como seu Senhor, antes mesmo que tivesse recebido salvação, porque ele diz: olha, será que não temes a Deus, nem na hora da morte, dizendo para o seu companheiro: esse que está no meio é o caminho, esse que está no meio, ele é a porta de salvação, é a porta de escape. Nós tomamos a vida inteira a direção errada, nós andamos na vida inteira no caminho de Faraó, no caminho da escravidão, no caminho do deserto, mas esse que está no meio é o caminho da vida, é o caminho da paz, é o caminho que vai mudar a nossa história e vai nos dar vida eterna. E olha para Jesus e vai dizendo: lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Aleluia. Ele entrou no caminho, ele deu passo para o caminho e o mar se abriu para ele passar. E Jesus vai dizer hoje: aleluia, assim como foi dito a Israel, sabe esses egípcios, sabe esses carros de guerra, sabe essa escravidão que vocês viram, essa visão de derrota que vocês tinham, nunca mais vocês terão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenho estabelecido uma porta aberta diante de ti, que ninguém a pode fechar. Entra no caminho, meu filho. Aquele homem entrou no caminho, porque Jesus disse: hoje estarás comigo. Sabe aonde? No paraíso. Aleluia. A terra que mana leite e mel, a vida eterna com Deus. Eu te convido, Brasil, querido, amado, que está ouvindo esta palavra, está fora do caminho, dá este passo, entra no caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade. Eu sou a vida, só Jesus tem vida para você, vida em abundância, vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem para Jesus agora. Vem, levanta a tua mão e vem para Jesus, faz a entrega da tua vida a Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vem a Jesus para viver o melhor de Deus na tua vida. Escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero sair do Egito, eu quero sair da escravidão, eu quero sair do deserto. Vem para Jesus. Escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. Escreve: eu tomo esta decisão, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Vem, aquele que vem a mim, declara o Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Vem para Jesus. Toma esta decisão. Bendito seja o nome do Senhor. Temos chegado, amados, ao nosso tempo. Glória a Deus. E eu quero, nesse encerramento, agradecer a você que esteve conosco. Agradecer o Caleb, a Quitéria, o Kennedy, que estiveram louvando ao nosso Deus.